Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje eu estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu já fiz vários vídeos neste Evangelho. Eu já fiz um vídeo expondo o primeiro capítulo. Foram 2, 4, 6, 8 vídeos. Eu fiz mais 3 vídeos expondo o capítulo 2 e agora eu estou expondo o capítulo 3. O capítulo 3 narra a respeito do encontro de Jesus com Nicodemos, ou Nicodemos com Jesus. Na verdade, foi Nicodemos que visitou Jesus. Havia um homem, um dos principais, e este de noite foi ter com Jesus, está escrito na palavra. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar minha Bíblia. Está aí na tela, Bíblia. Na verdade, eu tenho 2 Bíblias. Eu tenho esta aí e tenho esta aqui também. Essa também é uma Bíblia interessante para quem estuda a Bíblia. Ela é uma Bíblia, de aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar fácil para ler. Ela é uma Bíblia que tem referências, é uma Bíblia que tem uma procura rápida, ela tem um utilitário aqui, se você quiser fazer uma pesquisa onde encontra a palavra, tem como também. E se você clicar em cima de um versículo, por exemplo, se eu clicar aqui em cima do versículo 3, ele transporta o texto para essa tela e eu já tenho uma Bíblia com referências. Então pode ver aí que, por exemplo, se eu clicar aqui na palavra verdade 2 vezes, aparece em toda a Bíblia onde ocorre a palavra verdade. Interessante. Mas eu vou fazer o vídeo embasado na Bíblia The Word, que esta tem o original, ou melhor, não original, porque hoje não existe mais os originais da Bíblia. Aqueles primeiros escritos, os rolos que foram escritos, já se perderam há muitos anos. Hoje existem cópias, mas eu estou com a língua grega, que foi a língua que a Bíblia foi escrita. Então é mais fácil a compreensão do texto quando nós pegamos a língua grega, porque a palavra grega ela tem vários significados. É isso que nós estamos vendo ao longo aí dos vídeos. O versículo 4 eu meditei ou expus até o versículo 3 e agora versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Vou aumentar mais um pouquinho essa fonte aqui, talvez fique mais fácil para quem está lendo. Então, ele não compreendeu o que é nascer de novo. No vídeo anterior eu expliquei direitinho o que é nascer, que é genao, palavra grega. E ele não compreendeu o que é nascer de novo. Então ele falou assim, peraí, mas nascer de novo? O que é nascer de novo? Pode, porventura, um homem nascer sendo velho?
E na mente dele, ele deveria ficar pequeno novamente, entrar no ventre da sua mãe e nascer na segunda vez. Só que Jesus não estava falando desse nascimento físico. Este é uma vez só, acabou, pronto. Nasceu, cresceu, viveu, morreu, acabou. Agora Jesus está falando de um nascimento espiritual. E aí Jesus responde para ele. Interessante aí. E a palavra que Jesus usa aqui, interessante que muitas vezes na palavra, quando a pessoa vai falar algo, ou fazer uma pergunta, ou dizer alguma coisa, a palavra grega é lego. E essa palavra aqui, ó, legei, vou colocar ela no lado aí. Então é legei, ou lego, dizer, falar, afirmar, ensinar, exortar, dirigir. Mas o interessante é que no versículo 5, Jesus ele não usou a palavra lego, ele usou a palavra apokrinomai. Engraçado. Logo no início, porque o lego está lá na frente. Por que ele começou com o verbo? Engraçado. Lá no outro texto, começa com lego, que também é um verbo, dizer. Aqui, na tradução, começa com respondeu Jesus. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que ocorre a palavra lego de novo aqui na frente. Mas então por que o texto não começa com lego? O lego foi lá para frente. O lego é quando Jesus fala, na verdade eu te digo, no sentido de dizer algo, é lego. Mas aqui, quando ele respondeu, ele usou a palavra apokrinomai. A palavra apokrinomai é o seguinte, é responder a uma questão proposta. Então Jesus não estava falando algo por falar, não. Jesus estava respondendo uma questão proposta. Ou outro significado é começar a falar numa situação onde algo já aconteceu e a cujo acontecimento a fala se refere. Então Jesus está respondendo a algo proposto que ele já tinha falado anteriormente. O que Jesus tinha falado anteriormente? Está no versículo 3. Olha, a isto respondeu, em verdade te digo, lego, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí, quando o Nicodemos pergunta para Jesus, ele usa lego. Respondeu Nicodemos, e o que eu já li. E aí no versículo 5, Jesus ele responde uma questão proposta que já estava em andamento. Olha, na verdade, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O interessante são essas duas palavras aqui no texto. Água. Udor. Udor é água mesmo e não tem outro significado. Então é nascer da água mesmo. E o termo nascer aí é genal. É o mesmo usado lá no início por Jesus. Pode ver que se você pegar aqui o versículo 3, a palavra nascer é genal. E agora no 5 é genal novamente. Ele usa genal. Só que ele usa duas palavras, água e do Espírito. Outra coisa interessante é que
quando ele usa a palavra espírito aqui, é pneuma. E aqui, a ideia que se dá é que a pessoa nasce... Porque outra coisa que nós devemos atentar é que na língua grega não existe essa distinção que nós temos na língua portuguesa de que quando se refere à pessoa de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, a um nome próprio, ele começa com uma letra maiúscula. Por exemplo, Paulo começa com a letra maiúscula. Pedro, João, o Espírito Santo, Deus, Jesus, começa com letra maiúscula. Na língua grega, quando foi escrito, não existia essa ideia de que para distinguir uma coisa da outra, traz-se a letra inicial em maiúscula. Por exemplo, para distinguir o espírito humano com o espírito divino, que é o Espírito Santo, que é uma pessoa, usa-se a primeira letra maiúscula. Mas aqui é pneuma, é espírito. Tanto pode se referir ao espírito humano como ao espírito de Deus. Mas então como é que os tradutores chegaram à conclusão que aqui, nesse lugar específico, o espírito que é maiúsculo, já que aqui está a palavra em grega, pneumatos. Pneumatos é a palavra, é um substantivo genitivo singular neutro. É o pneumatos, é o espírito. Mas como eu sei que esse espírito aqui é de Deus? É justamente no contexto que esta palavra foi inserida. Ninguém pode nascer dele próprio. Como pode alguém nascer do seu próprio espírito? Não é possível. Porque Paulo, em outro lugar, fala que nós que estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Se nós estávamos mortos em delitos e pecados, como o nosso espírito estava morto espiritualmente, como é que eu posso nascer de algo que se encontra morto espiritualmente? Não tem condições. Então só tem uma fonte que esta pessoa possa nascer, do Espírito Santo. E a água aqui tem duas interpretações. E eu vou deixar as duas, você tire as suas conclusões. Eu não vou bater o martelo aqui e dizer que é isso. Água aqui, alguns dizem que se refere ao batismo. Nascer, quando a pessoa é batizada, ela nasce novamente. Não sei. E outros dizem que água aqui, no sentido simbólico da palavra, que a pessoa tem que nascer da palavra de Deus. Gerado pela palavra de Deus, que a palavra de Deus ela também tem um significado, uma simbologia como água. Tem um lugar que Jesus ele vai dizer, eu não lembro mais o texto, mas é um texto bastante interessante, que ele diz, na cerimônia do lava-pés, deixa eu ver se eu acho, eu não lembro mais o texto, mas o texto diz o seguinte: vós estáis limpos pela palavra. Então a ideia de que a palavra faz a limpeza. E o que é que limpa o homem? A água. Então alguns interpretam como água aqui, que é a palavra, aqueles que nasceram da palavra, e outros interpretam que isso aqui está se referindo ao batismo. Quem crer e for batizado será salvo, ou seja, passou pelas águas, ele nasceu. Aqueles que morreram em Cristo e ressuscitaram na simbologia do batismo. Então, você lê, tira suas conclusões. Mas todos dois são válidos. Então, a pessoa tem que nascer da água e do Espírito. O Espírito que é o Espírito Santo. Porque não tem condições da pessoa nascer dela mesma. É impossível. Então, porque o Espírito Santo traz a renovação. Pode ver que lá em Tito, Tito capítulo 3, versículo 5, ele diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Veja aqui em Tito 3,5, ele usa lavagem da regeneração. Será que talvez esse nascer da água aqui está falando no sentido simbólico da regeneração? Nascer de novo? Lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Lê lá, Tito 3,5, Paulo falando a Tito, quando Tito foi enviado para a ilha de Creta. E ele diz, nos salvou, olha, nos salvou, está falando de salvação. É o que Jesus estava tratando com Nicodemos no texto aqui. A questão aqui é salvação. E Paulo está tratando da mesma coisa. E nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E Jesus continua na mesma apocrinomai, ou seja, respondendo uma questão proposta. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso é que o Espírito do versículo anterior é o Espírito Santo. Olha, o que é nascido da carne, aí a palavra é genal novamente, nascer, ser gerado, que a ideia de nascer é ser gerado da carne. Aqui quando fala da carne, com certeza, ele não está falando do corpo físico, ossos, juntas, medulas, não. Ele está falando aqui da natureza humana, da natureza do homem. O que é nascido segundo a natureza humana é natureza humana. É dessa forma. Todas as pessoas já nascem com essa natureza humana, caída, pecaminosa. E Jesus disse, e o que é nascido, de novo, genal, do Espírito. E aí o texto tem dois espíritos. Pneumatos, está aqui, olha, você olhar aqui. Ó, pneumatos, pneuma. Duas vezes aí a palavra pneuma. Substantivo, genitivo singular, substantivo, nominativo singular, neutro. Só difere isso. Então, pneuma duas vezes. Porque a partir do momento que eu sou nascido do Espírito Santo, aí eu me torno espírito novamente. O espírito vivificante. Olha aí, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a ideia que a Bíblia traz é que quando uma pessoa não é salva por Jesus, ela está morta espiritualmente. Morta espiritualmente. Não que ela não tenha um espírito, ela tem, mas esse espírito, ele está como que morto dentro desta pessoa. Agora, quando o Espírito Santo vem, como diz lá o apóstolo Paulo a Tito, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aí sim, o que é nascido do Espírito é Espírito. E outra coisa, Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 5, ele diz o seguinte, porque os que são segundo a carne, olha aí, Paulo usando o mesmo termo aqui, lá na sua carta, aqui foi João, e o termo grego é sarx, ou sarkos, está aqui essa palavrinha aqui, está aqui, vamos aí colocar aí do lado, é sarx, carne, ou natureza, geração natural, aqui, ó, a natureza sensual do homem, a natureza animal do homem, está aqui. Um dos significados é isso aí, sarx, além de ser carne, também significa a natureza do homem, essa natureza pecaminosa, sensual, natureza animal do homem, sarx. Então ele diz o que é nascido da carne é carne.
E Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, ele falou: porque os que são nascidos segundo a carne, ou seja, segundo a natureza carnal, inclinam-se para as coisas da carne. Olha, inclinam para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, aqueles que são nascidos do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E prossegue o texto. Vamos para o 7. Deixa eu ver quantos minutos que nós já temos. Não quero extrapolar os limites. Estou com 20 minutos já. Não quero passar dos 25 minutos para não ficar tão grande o vídeo. Mas continuemos aí até os 25 minutos aproximadamente. E aí Jesus diz ainda: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E aí Jesus complica a vida de Nicodemos mais ainda, com relação ao entendimento de tudo isso, das coisas espirituais. E ele era mestre. Nicodemos era mestre, e não compreendia as coisas espirituais. Por quê? Porque não tinha nascido de novo. Porque aquele que é nascido do Espírito, ele compreende as coisas do Espírito. Não foi isso que Paulo diz lá? Mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. Então, se eu sou nascido do Espírito Santo, eu me inclino para as coisas do Espírito. E ele diz: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz. Interessante. A palavra voz é fonê, termo grego que está aparecendo do lado direito aí da tela. Então, ouve a voz. O vento sopra onde quer, ou seja, tem vontade própria. Engraçado, tem vontade própria. Então, o vento sopra onde quer. Se o vento sopra onde quer, ele tem vontade própria. Ouve a sua voz. Não vemos o vento. Nós não vemos o vento. Alguém já viu o vento? Não, ninguém vê o vento. O vento é invisível. Mas você ouve a sua voz. Você vê as suas ações. Você não tem condições de parar o vento. Por isso que ele sopra onde quer, ouve a sua voz. O vento passa por você, você não tem condições de impedi-lo. Você ouve a sua voz, vê as suas ações, mas aí Jesus continua: mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É difícil essa compreensão. Eu já li um livro em que o comentarista diz o seguinte, eu vou ler aqui: assim como o vento, o Espírito é invisível, é poderoso, não se pode explicar os seus movimentos. Mas ele está comparando aqui, Jesus está comparando que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é o quê? Aquele todo o que é nascido do Espírito. Ele compara a pessoa que nasceu do Espírito como o vento. Ele não sabe para onde vem e não para onde vai. O texto aqui é bem complexo, bem complexo. A gente não sabe qual a profundidade espiritual que Jesus está querendo dizer com isso. Lá em Eclesiastes tem um texto dizendo o seguinte: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Claro, aqui está falando de Deus. Nós não sabemos as coisas de Deus, nós não sabemos as coisas do Espírito. Mas o texto aqui quer dizer que ele compara todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Ele faz um comparativo com o vento. O vento sopra onde quer,
ouve a sua voz, não sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Fica aí. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Como pode suceder isso? E eu vou parando por aqui. Aí ele não compreendeu mesmo. E realmente o texto é difícil de compreensão. Tem várias interpretações. A interpretação que eu encontrei em um livro dizendo que assim como o vento é invisível, o Espírito Santo também é, ele é poderoso, não se pode explicar os seus movimentos. Nós vemos a ação do Espírito, vemos tudo, mas nós não enxergamos. Agora, ele está falando do Espírito Santo ou do Espírito humano? Esse é o detalhe. Então é difícil. Eu prefiro deixar as interpretações e cada um tire as suas conclusões. Por isso o Nicodemos perguntou, apocrinomai, como pode suceder isso? Como isso pode acontecer? Aí novamente, apocrinomai. Interessante que o tradutor aqui não usou mais o termo que eu disse lá no início, que aqui no versículo 5, apocrinomai respondeu a uma questão que estava proposta. No versículo 9 é a mesma palavra apocrinomai, essa palavrinha aqui, ó, apocrinomai, tá aqui, ó, que é acudir, ajudar, acudir Jesus, ou seja, Jesus está respondendo no sentido de esclarecer Nicodemos o que era aquilo. E aí Jesus disse: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Tu és mestre, e a palavra mestre é didascalos. Olha, você é um professor aqui em Jerusalém, em Israel, você é um professor em Israel, e compreender aqui é gnosko, e gnosco é ter conhecimento. Olha, você é um professor em Israel e não conhece essas coisas? Interessante, né? Mas eu vou parando por aqui. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade, e aí sobre o encontro de Jesus ou o encontro de Nicodemos com Jesus. Então, no próximo vídeo nós estaremos dando continuidade. Esta passagem é linda. E o interessante é que o texto o texto áureo da palavra de Deus é João 3,16. E João 3,16 foi dito para uma pessoa, e esta pessoa foi a pessoa de Nicodemos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.